Proteste, comece uma revolução. Ai, as mães de Aquário adoram uma revolução, né? É com elas mesmo. E é isso, essa carta vem muito no sentido assim de dizer para vocês não aceitem as coisas como elas estão acontecendo. Faça mudar. Cheguei, mamães aquarianas, cheguei também para os filhos das mamães aquarianas. E hoje eu vim trazer para vocês uma leitura um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui. Porque é uma leitura bate-papo. Aqui eu vou trazer clareza, orientação para o momento que você, mamãe, está vivendo e também para que o seu filho entenda o momento que você está vivendo dentro da maternidade. A maternidade, todo mundo pode achar que é fácil, né? Mas só quem é mãe sabe que não é fácil, não. São um misto de emoções, misto de sentimentos, misto de responsabilidades. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente cria o nosso filho com amor e a gente dá o melhor que pode, mas a gente não sabe o que vem dessa história. Agora, o que muita gente também não sabe é que o signo influencia muito na forma que você cria e também na forma como seu filho recebe essa criação. Claro que o signo dele também influencia muito, mas hoje eu vim falar para você que é mamãe e convido os filhos para entender como é que tá vivendo aí a sua mamãe nesse momento em relação a você. Mas eu vim falar da mamãe, do jeitinho da mamãe, para que as mamães possam se sentir aqui mais esclarecidas. E também na minha leitura, eu vou trazer muito acolhimento. Eu também sou mãe, eu também sei das dificuldades da maternidade. E por isso eu quis trazer essa leitura poderosa para vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar. Mas primeiro, antes de eu abrir aqui o oráculo, você me conta como é a maternidade para você e quais são os maiores desafios que você tem nessa maternidade, porque eu quero saber. Eu vou começar essa leitura de uma maneira um pouco diferente. Eu vou abrir aqui as cartas para cada mamãe. Então, ou seja, você precisa... É uma leitura temporal também, tá, gente? No momento que você estiver vendo esse vídeo, ele tá valendo. Mas, assim, você precisa saber encaixar o que eu tô falando no que você tá vivendo. Porque é uma energia geral para um grupo de pessoas. E eu vou abrir aqui alguns grupos específicos, sim, da fase da maternidade que você tá passando. Porém, você precisa, mesmo assim, pegar o que ressoa, soltar o que não ressoa e encaixar o que eu tô falando. Isso vai ser o mais importante para você pegar aí essa orientação. Digo mesmo para os filhos, tá? Encaixe no momento que você tá vivendo junto com a sua mãe, para você poder entender, ok? Eu vou começar falando um pouco sobre a maternidade de quem tá começando agora, né? E aí, muitas de vocês, mamães que já passaram por isso, acho que vão se identificar. Mas uma coisa que eu preciso muito falar para vocês antes de começar, essa leitura, a gente tá trazendo à luz situações de vidas cotidianas, do que tá acontecendo, mas aqui não é considerado, aqui a gente tá falando de signos, tá? De comportamento através do signo, através do seu mapa astral. A gente não tá falando, eu não tô falando aqui de comportamentos psicológicos. Então, se sua mãe tem algum diagnóstico psicológico, essa leitura, ela não se encaixa total para você. Você vai ter que pegar aqui, conseguir fazer pescar, né? Como se fosse uma pescaria. Pescar somente o que te traz conforto. Porque aqui a gente está falando de pessoas, né, que seguem um processo linear aí, não pessoas que estão precisando de ajuda psicológica. Então a gente sabe que tem relacionamentos com mães que são muito difíceis por conta de questões psicológicas envolvidas, transtornos, né, diagnosticados ou não. E aqui a gente não tá tratando disso, a gente tá tratando de signo. Por que eu trago esse alerta? Porque eu vou falar coisas aqui muito positivas que talvez filhos dessas mães que têm transtornos não passem por isso. E aí podem, não, mas a mãe de Aquário nem é assim. A gente tem que saber separar o que é signo, tá? Do que é transtornos ali psicológicos, emocionais, ok? Então vamos começar agora. Aqui, eu primeiro vou falar das mamães de primeira viagem. Mamães que vêm aí trazendo a energia muito forte de um amor. De um amor. Porque quem é a mamãe sabe. E é muito bom os filhos prestarem atenção nisso. Quando a mãe gera um filho,
Por mais que esse filho seja concebido sem que aquilo seja planejado, a mãe já sente muito amor, mesmo que muitas sentem medo, tá? Olha aqui a carta da coragem. A coragem, muitas vezes, para essa mãe, ela vem com o tempo. Ela não vem que é ali esse amor, né? A mãe fala que é amor, mas aqui o oráculo vem trazendo justamente essa definição, que não é o amor. O amor nasce quando você descobre que aquela sementinha tá na sua barriga e que ela vai crescendo. Você tem muito amor, porque em vidas, é um amor de almas. Por que são a carta dos amantes? Porque é como se fosse sua chama gêmea, só que não chama gêmea no caso de amoroso, mas no caso de amor de almas. É um amor de almas, sim, e a gente já sente isso quando gera. Muitas vezes, vem situações muito conflitantes de vidas passadas. Por isso que você sente esse medo. Você já sente que talvez aquela alma venha com um aspecto muito forte para te ensinar. Por isso você sente aquele medo, por isso que ela... Aí você fala assim, não amei meu filho na barriga, nem quando nasceu, só amei depois. Mas não é o amor. O amor incondicional que a mãe sente por filho, ele já tá desde que ele é gerado. O que é esse sentimento que é criado é a coragem. É a coragem porque só quem sabe, só quem tem um bebezinho dentro da barriga e depois vê aquela coisa pequenininha nos nossos braços, sabe o que é você olhar e falar assim, meu Deus, né? Agora eu sou responsável por uma vida. E às vezes vai ter mãe que vai pensar assim, eu sinto que eu não sei nem cuidar da minha vida. Como é que agora eu vou cuidar desse serzinho que eu nem planejei e apareceu aqui? Como é que eu vou fazer isso? Então, quando nasce uma mãe, nasce a coragem. Nasce a coragem de florescer. A maternidade, ela traz para todas as mães, uma mudança muito profunda do ser. Seja o tipo de mãe que você for. Ela traz uma mudança onde você começa a florescer qualidades, você começa a mudar. Mas eu vou te dizer que essa é a missão da maternidade. Quando uma mulher se torna mãe, é o momento em que o Criador bateu o martelo para sua mudança interior. Aquela criança que vem para você e que muitas vezes traz situações muito conflitantes, não só externas, como cansaço, como exaustão, como dificuldades financeiras também, porque criar um filho não é barato. Não é barato. Você pode criar da forma mais simples que for, não é barato. Principalmente hoje em dia. E a maternidade pede essa coragem, então ela pede essa transformação. Quando seu filho chega na sua vida, sua filha chega na sua vida para te transformar. Mas é principalmente para te florescer. É para trazer de dentro de você o melhor de quem você é. Seja a mãe que você for, é o melhor que você é. Muitas vezes você pode até não entender isso e não conseguir dar esse melhor no iniciozinho ali da maternidade, nem no início da vida do seu filho, porque maternar envolve amadurecer. E amadurecer a gente aprende com o tempo. Porque muitas vezes, para muitas mães, a gente vai ter que abrir mão do nosso conforto, da nossa expectativa, dos nossos passeios, do fazer o que quer, a hora que quer, né? Você não tem mais isso. Você perde. A mãe, ela perde o controle da vida dela, por mais organizada que essa mãe consiga ser. Ela perde o controle da vida dela. O poder, esse poder de criação, gente, são essa carta. Olha de onde está vindo a luz que emana do ventre. Você não tem noção do que é maternar. Assim, pra quem não é mãe, né? Pra quem tá aqui filho, eu tô falando pro filho agora, você que é filho e que você ainda não teve filhos, você não tem noção do que é maternar. É o poder do Criador dentro de si. E eu falo agora pra todos os filhos, seja a sua mãe quem for, seja a sua mãe quem for. Entenda uma coisa, se você tá aqui na Terra, se a gente chegou aqui, essa mulher, ela foi canal
para que você vivesse, para que você tivesse vida. Ela foi canal do Criador para você. Então não importa quem a sua mãe seja, muitas vezes você não vai conviver com ela, você não vai ficar com ela perto, porque não dá. Porque aqui, ó, ela traz dores da vida dela, e isso é fato. E isso não isenta ela das responsabilidades do que ela fez, mas ela traz dores da vida dela. Essa mulher foi canal do Criador para você. E eu tô falando aqui também para as mães de Aquário, porque mães de Aquário também podem não ter tido boas relações com as suas mães. E isso tá se repetindo agora com seus filhos. Não é para todos, mas é para alguns sim. Mas uma coisa precisa entender. Quando nasce uma vida, nasce uma mãe. Mas só nasce uma vida porque tem uma mãe. Porque se não tivesse a mãe, não tinha ninguém aqui. Então, assim, é aprender a agradecer pela vida que deu. E se a relação não é boa, beleza, vou seguir em frente, mas agradeço. Gente, isso abre portas maravilhosas. Vocês não têm noção do quanto. Se você é filho, você tá com a sua vida travada, seja você o signo que for, agradeça pela vida que a tua mãe te deu. Você não precisa ir agradecer para ela. Olhe pro Criador e agradeça, sabe? Porque isso vai destravar coisas maravilhosas da sua vida. Então veja que pro filho já tem muito conselho aqui. E para as mães, vem muito falando que esse é um momento em que a gente muitas vezes acaba repetindo o que a nossa mãe fez. E hoje em dia isso tá muito forte, né? Talvez no passado não tenha tido tanta essa compreensão, mas hoje todos os pais, eles querem dar o melhor para os filhos. E quando você passa a fase, né? É assim, eu vou dar o melhor que meu pai me deu, eu vou dar o melhor que minha mãe me deu, né? Assim que a gente pensa, todo mundo pensa assim. E realmente vai melhorando. Mas dentro da gente sempre mora um pedacinho dos nossos pais. Um pedacinho da nossa mãe. E esse pedacinho, muitas vezes a gente repete inconsciente o que foi feito na nossa criação. E a gente se culpa e a gente se condena por isso. Mas não se culpe. Para você que é a mãe que está passando por essa fase, ou para você que é a mãe que passou e agora se culpa, não se culpe. Isso faz parte do processo do criação, faz parte do processo do amadurecer da vida, para que você floresça uma pessoa muito melhor. E para que do seu florescimento nasce essa semente. Então tudo é um processo. É sempre o caminhar de fazer o melhor que você pode nesse momento. Agora vamos passar para o momento da outra fase, das mães que estão aí com seus filhos. E se você tá com um filho pequenininho na barriga, fica aqui para você entender já esse processo. Isso vai clarear toda a sua estrutura daqui para frente. Eu tenho aqui, ó, pedindo calma, pedindo paciências. Filhos rebeldes, filhos nem sempre rebeldes, mas que não querem fazer o que a mãe tá pedindo. Uma coisa que a mãe de Aquário tem muito forte é que ela é uma mãe que muito protetora, e uma mãe muito intuitiva. Então é uma mãe que ela vem aí muitas vezes querendo trazer para o filho que ele precisa fazer o que ela quer. E ela fala, e ela traz, ela fala. Ela quer justiça. Ela não quer que ninguém prejudique seu filho. Essa é uma característica da mãe de Aquário. Nessa fase da adolescência ou do filho adulto, mas que ainda mora com a mãe, né? Tá ali dentro da casa da mãe. Essa fase aparece muito essa figura dessa mãe. Porque é a mãe que já teve ali a sua experiência. É a mãe que já passou por muito processo na vida. Ela já amadureceu, já passou por essa fase do amadurecimento. Então ela quer mostrar pro filho, cara, esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Você não vai por aí. E isso traz muitos conflitos. Aqui, ó, a carta do rebelde. Vem trazendo muitos conflitos, porque muitos filhos nessa fase se rebelam contra a mãe aquariana. É assim que você tá se sentindo nessa fase? Conta pra mim aqui se é assim que você tá se sentindo. Aqui também fala de uma dificuldade muito grande das mães aquarianas se libertarem do passado. E quando eu digo do passado, é lá daquela fase que nós falamos agora. Uma dificuldade dessa mãe de entender que o seu filho já é grande, por mais que ele seja adolescente, e que você precisa liberar ele para voar
abrir essa gaiola, para ele experienciar as dores, os prazeres e as dores desse mundo. Ele vai aprender por conta própria. É preciso entender que seu filho tem seu próprio aprendizado, que você vai estar sempre ali, ó, se ele precisar. Precisou voltar pro ninho, ele tá ali, ó, você tá ali. Mas deixa ele voar, deixa ele experimentar. Confia na criação que você deu para esse filho. Confia no entendimento. Eu sei que às vezes vai ser muito doloroso ver seu filho passar por dificuldades, mas o seu filho, ele tem seu próprio caminho, sua própria missão. E cabe a ele descobrir qual é o caminho, qual é a missão dele. E é nessa fase de adolescência para ali adulto, mas ainda morando com a mãe, que tudo isso acontece e a mãe fica ali sem saber. Aqui eu vejo uma fase de muita rebeldia mesmo, ó, e dos filhos se afastando da mãe nesse momento, tá? Porque a mãe quer estar ali, a mãe de Aquário, ela quer ser muito amiga, né? Ela quer que o filho conte tudo pra ela, e não vai ser assim, porque cada um tem o seu caminho. Não vai ser nesse mar de rosas. O que o filho, eu acho que acredito que espera muito da mãe de Aquário é ter ali o seu porto seguro, ter ali, ó, pra onde voltar quando ele precisa. Mas realmente a mãe precisa abrir as gaiolas, deixar esse filho voar, deixar esse filho experimentar, deixar esse filho fluir e tá ali só como um amparo. Essa é uma fase muito complicada, conta aqui pra mim se vocês estão passando isso, mas é uma fase que é assim que a mãe de Aquário harmoniza essa relação, sabendo dar força pro seu filho através do entendimento. Com isso você tira a rebeldia. Quando você libera seu filho pro mundo, aqui ó, ele sai da rebeldia e ele passa a se unir a você, ele passa a ser seu amigo e ele vai ficar muito mais próximo de você. Escuta o que eu tô falando e que os oráculos também estão falando. Agora eu vou trazer para você a fase da mãe dos filhos que já casaram, ou já foram viver sozinhos, ou foram para outro país, ou foram para outra cidade, moram longe da mãe. É aquela mãe que a gente fala que tá com o ninho vazio, né? É a mãe que ela passa a sua vida se dedicando ao filho, e quando os filhos casam, formam sua família, ou vão viver sozinhos, ou vão até fazer uma experiência aí exterior, né? Ir pro exterior ou para outros países. Essa mãe fala assim: e agora? O que vai ser da minha vida? Que eu tô aqui sozinha e eu não tenho mais ninguém para cuidar. A mãe da aquariana, ela tem muita dificuldade de encontrar saída nessa situação. Conta para mim se esse é o seu caso. Nesse momento, as mães aquarianas, e é bom os filhos prestarem atenção, que estão nessa situação e talvez estão, ai, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Presta atenção no que eu vou falar agora sobre a sua mãe, tá? Não é só para as mães prestarem atenção, não, os filhos também. A mãe nessa fase, ela tem um misto de culpa, tá? Porque ela se pergunta assim, o que eu fiz que o meu filho não quer ficar perto de mim? O que eu fiz? Será que eu tô incomodando, né? Será que eu incomodo a família do meu filho? Será que eu chego lá e eu causo aquele auê e por isso que o meu filho se afasta de mim? Então a mãe, ela tá com todos esses questionamentos. Conta pra mim aqui se é seu caso, se você tá com esses questionamentos. E ela entra numa luta mental interna em relação a isso, querendo entender, buscar aí o que tá acontecendo, que o filho se afastou. Mas o oráculo vem aqui dizendo pra você, mamãe, que você não fique com essa preocupação, que você saiba entender essa fase do seu filho. É uma fase em que seu filho precisa viver a vida dele. Ele já tem a sua família e muitas vezes, muitas vezes, o caminho que ele escolheu ter com a sua família, que sua filha, seu filho escolheu ter com a sua família, é um caminho totalmente diferente do que você fez para a tua vida, para a tua família. E você vai precisar compreender. Muitas vezes você vai estar ali no meio e você vai criticar. E você vai querer dizer, não é assim, sei o quê. Mas não é. E o seu filho, ele escolheu fazer diferente. E é preciso que as mamães aquarianas entendam que isso não é porque ele não valoriza a sua criação e não é porque ele te ama. Então não é porque ele não te ama, não entra nessa culpa.
tá? Isso aí é simplesmente porque o seu filho, ele escolheu viver outras possibilidades, viver outras experiências diferentes da sua. E assim é a vida. E lembra, tá? Seu filho tem um outro signo, tem um outro ascendente, tem um outro mapa, ele tem uma outra vida. Ele é diferente de você, mas ele carrega nessa vida toda aquela criação que você trouxe para ele, tá tudo aqui dentro. Ele só escolheu experienciar de forma diferente. E aqui fala que essa é uma ótima fase para as mães de Aquário procurarem a possibilidade de se abrir para o novo, de sair dessa luta interna, desse sofrimento em que parece que é só luta, é só culpa, é só preocupação com os filhos que já estão adultos ou com os netos. Sabe? Aqui eu vejo também muitas mães que estão criando seus netos e por isso também estão se sentindo muito criam para ajudar os seus filhos, né? Então fazem aquela ajuda. Os filhos precisam trabalhar e você quer ajudar eles a prosperarem. Então você está cuidando dos seus netos, mas você olha e você critica a criação. E aí tá na hora de você entender que você precisa sair dessa luta com seu filho, com a sua nora ou com sua filha e seu genro. E tá na hora de você entender que é hora de você expandir, sair dessa prisão aí emocional que você tá com esses pensamentos e ir pra vida, porque o que tá te prendendo ali, tomando conta dessa relação e presa desse jeito, é uma prisão emocional. Aqui nessa carta a gente tem muito assim, o portão tá fechado, mas o cadeado aqui, ó, tá aberto. Mas você tá focando no portão fechado. Então assim, começa a olhar as positividades. O que a vida tá trazendo para você de oportunidade. Mas é preciso que você olhe do alto. Ou seja, que você enxergue além das possibilidades para você sair desse contexto que você está vivendo aí de culpa, de crítica, de olhar para a vida do seu filho e de você dizer o que seu filho está passando, o que seu filho tem que fazer. Isso é característica de muitas mães, tá, gente? Não é só da mãe de Aquário, não. Mas aqui trouxe muito isso, porque eu acredito que tem muita mãe vendo aí que está passando por essa situação. Tá sofrendo muito, alguns filhos foram para longe mesmo, né? Resolveram viver uma vida longe e você não tá entendendo. Isso tá trazendo sofrimento, luta emocional para você. E é preciso que você saia, que você entenda que cada um tem seu caminho, para que você seja feliz, para que você seja livre, para que você consiga aproveitar essa fase. Você já criou, agora é a fase de você voltar a viver, a curtir sua vida, a aproveitar a sua vida, a fazer novas amizades, a viajar, a passear, entende? E se você tá dando uma ajuda financeira para os seus filhos, também vem muito isso aqui nessa fase. Ah, mas eu não tenho dinheiro para sair. Eu tô dando uma ajuda financeira para os meus filhos. Nessas duas fases aqui, tá, gente, que eu falei. Tanto a que o filho tá morando, quanto essa aqui estão pedindo muito para eu falar o seguinte. Começa a dar responsabilidade para eles. Começa a tirar, ó, esse peso das suas costas e começa a passar para eles. Ajude, mas ajude até o seu limite. Quando você estiver se estafando aqui, ó, tá muito difícil para você, mamãe, libera, ó. Joga pro universo, fala, olha, isso é teu, você carrega e te ajuda até aqui. Daqui para lá é você que precisa tomar as rédeas, porque é a sua responsabilidade, é a tua vida, é a sua família, é a vida que você está formando, entendeu? É o seu futuro. Converse com seu filho, vá soltando essas rédeas, porque também muitas mães às vezes não soltam essas rédeas financeiras porque o filho se sente ali, porque você fala assim, se eu te ajudo, ele tem a obrigação aqui de me aturar, de estar comigo. Então pensa se isso não tá no campo do teu oculto, você pensando dessa forma. Se você tem medo de soltar as rédeas financeiras ou a ajuda que você dá física e o filho te esquecer, tá? Mas é necessário liberar para que você viva melhor essa fase da sua vida, ok? E agora eu vou trazer aqui uma mensagem muito linda que a espiritualidade trouxe para você, mamãe de Aquário, mas que perdeu os seus filhos, e seus filhos já partiram, e seus filhos já foram, e você sente aí toda essa dor que nunca passa. Você pode até amenizá-la, né? Mas não passa. Para sempre você vai lembrar desse filho.
E aí, o que a espiritualidade traz aqui? Ele traz um pedido para que essa mãe volte a ser feliz, volte a viver, a partir do entendimento que nós somos espíritos e que uma hora a gente vai se encontrar de novo. Existe muito mais nesse universo do que a gente pode compreender. Então, com esse pensamento, aqui fala da celebração de você vai encontrar o seu filho. Você vai. Se você tinha, eu sinto que tem mãe que vai estar aqui, que vai estar com essa dúvida. Aqui sim, ele confirma, você vai encontrar seu filho, você vai encontrar sua filha. É um amor de almas, é uma união que se juntou por algum motivo. Então, celebre que aqui a gente tem uma vida além da morte, sabe? Não acaba na matéria. Então, aqui pede muito para você trazer esse entendimento e você voltar a seguir sua vida, para quem ainda não conseguiu, né? Voltar a seguir a sua vida, porque você tem algum propósito. Se você ficou aqui, ó, você tem algum propósito. E você precisa que esse propósito se cumpra para o seu bem-estar e também para o seu bem-estar espiritual, não só físico, mas espiritual. Então você precisa, aqui a espiritualidade pede que você precisa entender para algumas pessoas que já é momento de soltar, continuar amando, mas soltar e seguir a sua vida, sabe? Encontrar motivos para viver, encontrar motivos para ser feliz. Por isso fala muito de um propósito. Uma vida com propósito é uma vida destinada a algo que coloca a gente num fluxo de seguir de forma a entender que você precisa ter força para fazer aquilo que você precisa fazer antes de partir. Tá? Aqui vem falando muita carta da não materialidade, vem falando isso, a vida fora da matéria, né? Então, assim, aqui é matéria. Então, realmente, vem muito que você precisa entender esse fluxo divino que acontece no universo, onde a gente encarna várias e várias vezes, ora mãe, ora filho, ora avó, ora tio, ora amigos, ora inimigos, ora marido, ora mulher. Então, ou seja, esse é um ciclo que se repete diversas e diversas vezes. E sim, a gente se encontra. A gente se encontra em um outro plano. E lá existe essa integração que você está buscando. Essa saudade, ela cessa. Mas aqui vem uma coisa muito forte para mim, que seja aonde seu filho estiver, vou até puxar a carta para você ver. Ele tá aí com você. A energia dele tá com você. Um pedacinho dele tá com você. A mãe que gera um filho, ela cria uma conexão aqui no chakra cardíaco com o seu filho. Pode até ser uma mãe que, por circunstâncias da vida, não quis criar aquele filho, ela doou essa criança. Essa conexão, ela nunca passa. Essa mãe, ela sempre vai sentir esse filho aqui, ó. O filho pode até não sentir a mãe, tá? Mas a mãe sempre sente o filho aqui. Conta pra mim se você tem essa conexão aqui, ó. Que a gente chama de intuição de mãe, sabe? Ah, porque a mãe previu, porque a mãe viu, que a mãe sentiu que o filho tá passando. Essa conexão é como se fosse um fio, é uma luz. Uma luz azul, bem clarinha. Um fio, uma corrente que conecta aonde o seu filho estiver, seja encarnado ou desencarnado. Conecta aqui, ó, com esse chakra e joga lá para onde seu filho estiver. Então, aonde seu filho estiver, o seu filho está com você, a espiritualidade vem falando, vem pedindo para você realmente, assim, viver a sua vida um pouco mais leve, entendendo que há vida fora da matéria, que aqui é um experienciar e que você precisa viver, ó, momento a momento, porque essa dor não vai passar assim, não passa assim, mas vivendo momento a momento, desculpa, focando no que é importante para você hoje, para sua vida hoje, para o seu bem-estar hoje. Mas aqui fala muito da mamãe encontrar um propósito, tá? Um novo propósito, algo que você, se você tá aqui ainda, é porque você tem algo a fazer.
E agora eu vou trazer para você, pra gente finalizar aqui, um conselho de mãe para mãe. Proteste, comece uma revolução. Ai, as mães de aquário adoram uma revolução, né? É com elas mesmo. E é isso, essa carta vem muito no sentido, assim, de dizer para vocês não aceitem as coisas como elas estão acontecendo. Faça mudar. Se você não tá sentindo, se você tá num momento que não tá legal a sua relação com seu filho, pegue os conselhos aqui que a espiritualidade trouxe para você e mude essa relação em forma a harmonizar, mas também em forma a você se colocar em primeiro lugar, porque tem mamãe aqui precisando se cuidar mais e colocar em primeiro lugar aí. Então faça um protesto, sabe? Faça um protesto interno, um protesto externo também, mas traga para sua vida tudo que você precisa, mamãe, para ser feliz. Seja você, qual momento aqui de mãe você esteja passando, ok? Um beijo, gratidão. Eu amei ter vocês aqui comigo e eu espero vocês no próximo vídeo.